Olá, estamos juntos mais uma vez. O nosso encontro hoje é internacional. Mais um. Nós vamos a Portugal, onde está o nosso César Grafietti. O César Grafietti entrevistei várias vezes. Ele estava baseado em Milão, lá na Itália. Agora, já faz algum tempo, ele está em Portugal. Sempre próximo dos grandes centros do futebol no mundo. O César, com 25 anos de experiência no mercado financeiro, é economista, especialista em finanças e gestão do esporte, sempre com ênfase em futebol. E é o responsável pela análise da condição financeira dos clubes de futebol aqui no Brasil e pelo modelo de fair play financeiro para o futebol brasileiro, em nome, a convite, a pedido da CBF. O César Grafietti atua ainda no desenvolvimento e reestruturação de modelos financeiros para clubes de futebol e é sócio da consultoria Convocados. É do ramo e todos nós aqui, os jornalistas brasileiros, nós temos sempre utilizando os dados, nós sempre utilizamos os dados e consultamos e recorremos ao César como quando temos dúvidas na vida financeira dos clubes e confiamos em tudo aquilo que ele faz com toda a sua competência. César, eu queria que você começasse falando para todos nós aqui, agradecendo desde já a sua presença, sobre essas médias de público no Campeonato Brasileiro. Não mudou muita coisa, né, nesses últimos tempos aqui, tempos recentes. O Flamengo continua na frente, depois vem São Paulo, o Corinthians, enfim, a gente sabe mais ou menos como está esse ranking de público. Tem muita ociosidade nisso? Não tem? O que você pensa dessa média de público no futebol brasileiro em relação a outros grandes centros? Média de público nos estádios e nos clubes brasileiros. Começando com essa pergunta, o nosso encontro. Um abração para você, César. Oi, Vanderlei. Primeiramente, muito prazer em falar contigo. É sempre muito legal bater bola com você, com seus ouvintes. E mais uma vez, vamos tentar aqui ajudar a entender alguns números do futebol fora de campo. A questão do público é muito interessante, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia com menos sem público nos estádios e a volta foi muito, muito curiosa porque nós vimos um crescimento até de certa forma em alguns clubes na presença de público. Então o São Paulo, por exemplo, que é um clube que tinha menos público no passado, passou a ter muito mais gente em campo. O Flamengo continua tendo um bom volume de torcedores, Corinthians e Palmeiras também. Então, o que parece, né? Tem duas visões, uma visão local e uma visão internacional. A visão local é de que estamos melhorando a qualidade e a quantidade de público nos estádios. Isso talvez impactado por um maior interesse no futebol e pelos preços mais justos, talvez sendo cobrados pelos clubes. Agora, quando nós comparamos com o futebol internacional, o Brasil ainda está aquém, especialmente dos principais centros, né? Porque tem dois aspectos. Primeiro, o torcedor fora do Brasil vai mais ao estádio, tem mais esse programa, até pela segurança e pela facilidade de acessar os estádios. E segundo, os estádios são maiores, né? Em boa parte do mundo, os estádios já têm capacidade acima de 50 mil pessoas. Em algum momento, por conta da Copa do Mundo, falamos muito em estádios da ordem de 40 mil, que é o caso da Neoquímica Arena, do Allianz Parque, mas na Europa os estádios têm 50, 60, 70 mil lugares e tem público para isso. Então nós estamos num momento de transição, podemos melhorar a quantidade de público e ocupação, mas ainda estamos um pouco aquém do que se vê na Europa. César, ainda sobre a vida financeira dos clubes brasileiros, você ficou ansiosamente esperando os balanços serem divulgados e a gente ligou várias vezes para você, todo mundo ligava, né, os jornalistas, as redações. Vamos perguntar para o César a avaliação dele sobre os balanços. Os clubes tiveram um prazo para divulgá-los e depois, em poder desses balanços, o César e a equipe dele, todos eles fizeram uma avaliação dos números mostrados pelos documentos dos clubes. Então, eu queria que se desse uma pitada sobre os grandes clubes brasileiros, sobre o Palmeiras, por exemplo, que a gente vê de longe, né, que há um equilíbrio, digamos assim, na vida financeira, econômica do Palmeiras. Tem números que cresceram, diminuíram, enfim. Começando com o Palmeiras, a sua avaliação qual é sobre o último balanço do Palmeiras? Bom, esse processo de análise realmente demora um pouquinho, por isso que tem que esperar balanço e tudo mais. Aí fazer essa análise é bem curiosa e nos traz algumas realidades. Bom, começando pelo Palmeiras, ele é um clube hoje
dá para dizer que é um clube equilibrado, que tem um bom volume de receitas, na casa de quase 800 milhões de reais de receita por ano, muito bem distribuídos. Então, aquela ideia de que o patrocinador, né, a Crefisa, Banco, Palmeiras, ela não é verdade. A receita de publicidade representa só 17% do total de receitas do clube e a Crefisa não é a única patrocinadora. Então, ela representa bem menos do que isso. A boa parte das receitas vem de premiação de receitas de direito de transmissão. O clube hoje vende bastante atleta, então são mais de 100 milhões de reais de venda de atletas. Tem uma bilheteria, um programa de sócio-torcedor muito eficiente. Então, quando nós olhamos o Palmeiras, vemos um clube muito bem organizado e estruturado do ponto de vista de receitas. E isso permite que ele tenha, com este volume e este equilíbrio, permite que ele tenha custos altos e consiga ter um elenco competitivo. Agora, do outro lado, o que nós vimos no ano passado foi um pequeno aumento das dívidas. Para ser tão competitivo quanto o Flamengo, precisou tomar ali algumas dívidas no mercado. Mas não chega a incomodar ou assustar o clube. Ainda sobre o Palmeiras, você me deu um gancho para que eu perguntasse. É claro que é importante ter o patrocínio master, né, que é de empresas da presidente do clube. Mas vamos admitir que as empresas entendam que o patrocínio não deve prosseguir. Você entende que o clube enfrentará grande dificuldade ou caminhará sem um patrocínio master do peso que tem hoje? Caminha sim. Vamos fazer um exercício aqui, né? Nós falamos aqui que a publicidade representa 17% do total. Se descontarmos os outros patrocínios e pensarmos só na Crefisa, deve representar vamos imaginar, 15%. Se saísse a Crefisa hoje e fosse substituída por outros patrocinadores, talvez não tivesse o mesmo valor, mas teria um valor muito próximo. O Corinthians faz 140, 150 milhões, o São Paulo faz 120, 130. Então, também é um valor muito próximo, só que dividido em mais patrocinadores. Então, o pior cenário que poderia acontecer para o clube é perder 5% da receita, por exemplo. Estamos falando aí em 20, 30 milhões de reais. Não é nada que mude conceitualmente o que o Palmeiras vem fazendo e nem a estrutura do clube. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, perder este patrocinador, obviamente seria reposto por outros, manteria a condição do clube bastante saudável como ela está hoje. César, situação do Corinthians. O Corinthians tinha um balanço ansiosamente esperado por todo mundo. Você analisou, eu sei, com muita atenção o balanço do Corinthians. A situação do Corinthians, na sua visão? Bom, o Corinthians tem notícias boas e notícias ruins, digamos assim, né? Do ponto de vista positivo, vimos o clube aumentar as receitas, né? Boa parte delas atreladas a dois aspectos que o clube nem sempre controla. Cresceu a venda de atletas, isso é bom, é importante, porque os clubes precisam dessa receita, mas cresceu também a receita com direitos de transmissão, e parte dessa receita é premiação por conquista. No ano passado o clube foi bem no Brasileiro, chegou nas quartas da Libertadores, foi finalista de Copa do Brasil, isso traz muita receita, também de bilheteria. Então, o aumento da receita foi positivo. Em contrapartida, o clube aumentou os gastos, né, especialmente com folha salarial, para poder ser competitivo. E isso fez com que, no geral, o clube tivesse um aumento nas suas dívidas. E hoje o clube tem uma dívida de mais de R$1 bilhão. Então, é uma dívida que sufoca demais a gestão. Falta o Corinthians, enfim, o balanço do Corinthians, a estrutura financeira do Corinthians está longe de ser equilibrada. É uma estrutura que deveria preocupar os gestores, justamente porque em algum momento, com a taxa de juros que nós temos, e uma dívida de mais de R$1 bilhão, ela vai deixar a gestão inviável. Você começa a ter que atrasar para pagar suas contas, não tem receita suficiente, tudo mais. Então, o cenário do Corinthians está longe de ser confortável. É um cenário que, no mínimo, assinou, tem um sinal amarelo, quase laranja, ligado ali para o torcedor corintiano. E o São Paulo? Aí que eu quero saber. Do São Paulo era outro balanço ansiosamente aguardado pelos analistas, né? Porque se fala tanto em dívidas, muitas dívidas, já foi retratado aqui. O Corinthians está empipinado. O São Paulo também tem uma carga de dívidas muito preocupante, mas anunciado oficialmente o quadro financeiro do São Paulo. A sua avaliação qual é? É parecida com a do Corinthians, tá, Vanderlei? Porque sim, tem notícias boas e notícias não tão boas.
Do ponto de vista de receitas, o clube conseguiu melhorar muito as receitas de bilheteria e receitas com publicidade, que era algo que ficou muito aquém da capacidade do clube nos últimos anos. Então, hoje tem mais de 100 milhões de reais de receita de publicidade, o que é bastante representativo para o clube. Em contrapartida, os custos continuam elevados, as despesas com salários são altas, as despesas gerais do clube são elevadas, e isso faz com que as dívidas continuem crescendo. Então, São Paulo hoje deve quase 700 milhões de reais, por uma receita que é da ordem de 600. Então, é uma relação muito perigosa. Se nós considerarmos que nesta receita de mais de 600 milhões do ano passado, tem 100 milhões de reais que foram originados pela venda do Antony e do Casemiro na Europa, que não tem nenhuma relação com o clube, o cenário seria ainda pior. Então, o São Paulo também é outro clube que tem muita dificuldade, dado o seu perfil de custos e despesas associados à sua receita, de conseguir manter a bicicleta rodando, como nós falamos. Especialmente porque tem uma dívida muito pesada para arcar. E a dívida de São Paulo, diferente de outros que são aqueles parcelamentos longos, né, de impostos, é uma dívida com banco, é uma dívida cara, uma dívida que tem que ser paga. Então, o São Paulo também tem um sinal amarelo, quase laranja ligado ali, e o torcedor precisa ficar atento em relação a isso. César, e o Santos? O Santos que vive num aperto já há muito tempo, a gente sabe. Está numa situação difícil, inclusive tecnicamente também, mas a vida financeira do Santos, o que mostram os números? O Santos tem, hoje em dia, até tem menos problemas, eu vou dizer, financeiros do que esportivo. O Santos teve mais, um pouco de 330 milhões de receita, mais ou menos, tem uma dívida ainda muito pesada, a dívida do Santos é muito alta para o perfil do clube, mas do ponto de vista de custos, ele conseguiu estruturar. Então, hoje o clube tem um nível de custos e despesas bastante compatível com a sua capacidade de geração de receita. Qual é o problema? É que ele acaba gastando o dinheiro que tem muito mal do ponto de vista esportivo. O ano passado, o desempenho esportivo foi muito ruim e ele não conseguiu agregar novas receitas de performance. E, com este equilíbrio limitado, ele não consegue honrar todas as dívidas da forma ideal. Então, o que acontece? O clube fica muito, muito espremido entre ter que pagar dívidas e ter que investir no futebol. Ele não consegue investir no futebol, perde receitas. Isso faz com que o desempenho do ponto de vista financeiro vá sendo reduzido ao longo do tempo. Então, o Santos precisa encontrar um equilíbrio entre esse controle de custos que tem, melhor acesso à gestão esportiva, melhorar a qualidade do jogo, do elenco e tudo mais, sem destruir esse equilíbrio. O Santos tem um desafio de continuidade muito grande, Vanderlei, porque está situado numa região com menor apelo de crescimento, tem uma torcida muito menor do que os seus rivais diretos, parece ter chegado ao teto de receitas, é difícil imaginar o Santos ultrapassar os 350, 400 milhões de reais de receita, e uma dívida muito grande para carregar. Então, o Santos ainda não é um sinal laranja, mas é um sinal amarelo com alguma preocupação de conseguir ganhar uma sustentabilidade esportiva para bancar esse impacto financeiro todo que essas dívidas trazem. Uma outra grande curiosidade é o Red Bull Bragantino. Tudo certo nesse clube empresa que tem uma grife tão importante. Como é que vocês avaliaram o balanço do Red Bull Bragantino, César? O Red Bull Bragantino, assim, tudo certo e nada certo. É muito difícil analisar o balanço porque eles divulgam muito poucas informações. Todos os clubes divulgam lá ativo, passivo, receitas, despesas e depois uma série de detalhes, as notas explicativas que nos ajudam a entender os números. O Red Bull Bragantino não publica nada. Então, quase tudo da análise é feito muito com base no que nós observamos na imprensa, de uma informação aqui, de uma informação ali, de algumas simulações, mas assim, é um clube que vive basicamente do seu controlador, que é o seu patrocinador. Se ele não coloca dinheiro, o clube não tem a capacidade de investimento que nós vemos e a capacidade de formar um elenco como tem hoje. Mas é isso, é um clube difícil de ser analisado porque ele não é transparente o suficiente. Entendi. César, e o Atlético Mineiro? Esse é um outro caso muito interessante que fica todo mundo esperando, né? Vem aí estádio, tem um grupo importante de empresários, mas todo mundo sabe que uma última informação que você nos trouxe recentemente, que era o maior volume de dívidas entre clubes no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro, bom, antes da entrada desses mecenas, como chamam, né, os atuais controladores, de certa forma, do clube, já era um clube que vinha com dívidas muito grandes. Para tentar resolver esse problema, desenvolver ali um projeto de transformar o Atlético num clube muito maior do que ele era. Para isso, gastaram, contrataram atletas, né, construíram um estádio, estão finalizando a construção do estádio. Isso tudo no desejo, no projeto, faria com que o clube dobrasse suas receitas, né? Uma receita da ordem de 300, eles imaginavam chegar a 600, 700, enfim, um número perto de Palmeiras, Corinthians hoje. Não deu certo, né? Por quê? Porque esta construção é artificial, ela está baseada muito numa injeção de dinheiro e esse dinheiro não tem fim, né? Não dá para você ficar colocando todos os anos 300, 400 milhões de reais para fechar as contas. O que acontece é que isso vira, de alguma forma, dívida. A dívida do Atlético ano passado chegou a 1 bilhão e 300, né? E o clube fatura 300, 400 milhões de reais. Então, hoje, ela é efetivamente impagável do ponto de vista operacional. O clube, quando ganha, consegue aumentar as receitas, consegue melhorar ali o seu resultado, mas quando não ganha, fica nesse cenário de aumentar a dívida ano após ano. Então, o Atlético, o sinal é vermelho, né? Se fazemos a comparação aí com os que falamos agora, Corinthians e São Paulo, já é um sinal vermelho. Já é um clube que, sem um aporte de recursos, sem uma transformação em SAF, ele não é viável do ponto de vista econômico e financeiro. Porque o perfil de dívidas hoje é impagável frente às receitas que o clube tem. Fortaleza. É muito elogiado, Fortaleza. Você, analisando as contas, também entra nesse pacote de elogios. Eu queria ouvi-la. O Fortaleza é um time muito bem organizado, sim, um time com poucas dívidas. O Fortaleza é um dos poucos times no Brasil que tem um projeto esportivo. Todo mundo fala em gestão e tudo mais e pensa só do lado financeiro, mas ele nasce num projeto esportivo. O Fortaleza tem muito claro, né? Tem um elenco enxuto, um elenco construído da maneira correta, com um treinador que pensa de acordo com o elenco que tem nas mãos. Então, isso tudo acaba gerando resultado dentro de campo. E resultado dentro de campo significa aumento de receitas. Porque você atrai interesse de patrocinadores, você atrai bilheteria, atrai premiação por desempenho. Isso tudo contribui para que o clube se mantenha saudável. Então, o Fortaleza é um grande exemplo de como deveriam ser os clubes geridos no Brasil. Poucas dívidas, gastar dentro do que pode, ter um bom projeto esportivo que faz com que isso tudo vire um bom volume de receitas e mantenha a roda girando da maneira correta. O Atlético Paranaense entra onde nisso tudo? É um clube muito parecido com o Fortaleza, com uma vantagem, o fato de ter uma base muito boa, tem uma categoria de base que forma muitos atletas e tem uma capacidade de atrair atletas jovens que terminam a formação ali e podem ser vendidos. O Vitor Roque, por exemplo, é um atleta que em breve será vendido e não era do clube, ele foi formado no Cruzeiro e chegou há pouco tempo, mas como ele tem a capacidade financeira muito grande, porque ele tem poucas dívidas, porque tem um bom volume de receitas, porque é um clube muito equilibrado, sabe trabalhar dentro das suas possibilidades e tem uma infraestrutura invejável. Né? O Atlético tem um centro de treinamento ótimo, um estádio, a gente não precisamos nem falar, trabalha muito bem com tecnologia. Então, é um clube muito bem desenhado, muito bem estruturado e tem um potencial muito grande junto com o Fortaleza de ocupar as primeiras posições do futebol do Brasil com certa constância daqui para frente. Ô César, o Cruzeiro está ajeitado ou ainda não? Tá cedo para falar, Vanderlei, é muito cedo. As SAFs, especialmente o Cruzeiro, que teve pouca injeção de dinheiro, o Cruzeiro é um caso muito interessante, que teve uma boa injeção de pessoas. Né? A gestão do Cruzeiro hoje é muito bem feita. Os profissionais que foram colocados para gerir o Cruzeiro são profissionais qualificados. Isso fez com que o clube, mesmo a SAF com menos dinheiro do que outras, tivesse um desempenho esportivo melhor. Mas está longe de resolver os problemas, porque ainda carrega um passado, né, um legado ruim da associação, de uma dívida de mais de 500 milhões de reais do perfil de receita do clube. Então, esta análise vai ser feita da maneira correta daqui a 3, 4, 5 anos, quando as coisas estiverem evoluindo de uma maneira mais organizada. E os grandões do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional? Temos que separar um pouco, porque o Grêmio teve um ano passado jogando a Série B, né? Então, quando todo mundo fala que é bom jogar a Série B para reconstruir o time, é mentira, porque quando você cai para a Série B, você perde muita receita.
né? Então a receita de TV despenca, muita publicidade cai, às vezes o torcedor não tem o mesmo interesse. Então o Grêmio sofreu ano passado porque perdeu muitas receitas. Então vinha muito bem, muito equilibrado, com poucas dívidas, né, com as contas ajustadas, e jogar a Série B fez muito mal. Então ele entra em 2023 com um volume de dívidas muito acima do que ele tinha no passado e precisando se reconstruir. Então o cenário para o Grêmio não é um cenário ótimo, mas enfim, do ponto de vista esportivo conseguiu voltar e retomar o caminho natural. O Inter já é um clube que ainda carrega muitas dívidas, é um clube que no ano passado até teve um desempenho melhor, soube controlar gastos, soube usar melhor a sua infraestrutura, né? Teve um controle mais rígido das despesas, fez um bom volume de receitas. Mas é um clube ainda quase na UTI, digamos assim. Né? Está saindo da UTI ali, porque carrega muitas dívidas de um legado muito pesado de erros do passado. Mas são dois clubes com um aspecto muito importante, que é um volume grande de torcedores, de sócios torcedores. Então, hoje, tem o Inter e o Grêmio tem mais de 100 mil sócios que pagam mensalidade, que vão ao estádio, que carregam os clubes. Então, esse é um volume, um ativo muito importante que eles têm e que ajuda a impulsionar nesses momentos de mais necessidade. E o ricão do futebol brasileiro, o Flamengo? Esse é o ricão que continua ricão, né? Aquele que, como a gente diz, né? O rio corre para o mar. Então, é um time que faturou quase 1,2 bilhão, é um time muito bem organizado hoje. Então, fora de campo, tem receitas imensas, consegue também distribuir, todo mundo fala muito das receitas de TV e tudo mais, da dependência da receita de TV, mas hoje é um clube muito equilibrado, tem mais de 200 milhões de receita de patrocínio, vende muito bem atletas, e voltou a formar e vender atletas, isso é importante, tem um volume de bilheteria e sócio-torcedor também na casa dos 200 milhões, então é um clube hoje que está muito bem organizado e especialmente ele investe e os custos de salários estão muito equilibrados, menos de 50% das receitas em salários e tudo mais. O problema do Flamengo é um problema que, na verdade, nasce justamente dessa sobra que tem de dinheiro. Ele erra muito fora de campo. Então, troca de técnico toda hora, contrata atletas que talvez não precisasse contratar, muito mais pelo nome do que pela função, e isso faz com que o clube, às vezes, perca oportunidades de ser ainda melhor dentro de campo. Ainda assim, o desempenho ano passado foi ótimo, continuará sendo, porque quem tem mais dinheiro tem mais chance de errar, tem mais direito de errar. E essa é a realidade do Flamengo, não dá para fugir muito disso, Vanderlei. O Flamengo vai continuar dominando ali as primeiras posições dos campeonatos com alguma folga pelos próximos anos. Ô César, logo na abertura da nossa conversa, do nosso encontro aqui, eu disse que você ficou alguns anos na Itália, você está na Europa, agora você está baseado em Portugal, você está perto da UEFA, está perto dos grandes clubes, enfim, do futebol europeu. E é claro que você tem uma visão enorme, né, oceânica, sobre a gestão desses clubes. 3 ou 4 pontos, na sua opinião, que os clubes brasileiros deveriam imediatamente adotar para que pudessem crescer mais com receitas, em busca de novos torcedores, de novas receitas, enfim. Eu queria 3 ou 4 pontos importantes que a Europa está fazendo e que os clubes brasileiros deveriam seguir o caminho para tentar se aproximar disso, pelo menos tentar fazer parecido com alguns cases de sucesso que você tem aí na Europa. O que você sugere, o que você destaca que, para você, surpreendentemente, os clubes brasileiros ainda não abraçaram? Acho que tem um ponto importante nessa história, Vanderlei, que é o seguinte: o futebol são os 90 minutos, né? Quarta e domingo, 90 minutos, e para isso você tem que ter um time qualificado, você tem que apresentar um bom espetáculo, tem que ser agradável para o seu torcedor. Ganhando ou não, precisa ser uma atividade que o torcedor se sinta parte e se sinta representado ali dentro de campo. Então, a primeira diferença grande que eu vejo do Brasil para a Europa é justamente esta capacidade de gestão esportiva. Na Europa você tem talvez gastos nominais maiores por atleta, mas menos atletas e atletas na função e nas necessidades que o clube tem. Então, você tem uma gestão esportiva, você tem um DNA esportivo, você tem a construção de um perfil de jogo que permite que você pague 30 milhões de salário para um atleta aqui, 20 milhões ali, 10 milhões lá, mas tem um elenco enxuto que funciona. No
Brasil, os elencos são enormes, você gasta muito, você troca de treinador toda hora, o jogo que se pratica não é o jogo que sempre agrada o torcedor, e isso afasta o torcedor. Ao afastar o torcedor, porque ele não se sente representado, o clube não consegue implementar outras estratégias fora de campo para aumentar receitas, melhorar o acesso à bilheteria do estádio, então, ocupar mais o estádio, ter um processo de relacionamento mais forte com o torcedor, então, vendendo mais produtos, entregando mais experiências, e nem um relacionamento mais forte e mais construtivo com os seus patrocinadores. Então, ele nem consegue vender um produto melhor e não consegue traçar esse relacionamento com o patrocinador. Então, o que eu vejo no futebol europeu é receitas com bilheteria, com sócio-torcedor, com projetos assim, muito maiores do que no Brasil, receitas com patrocínio e com relacionamento com parceiros muito maiores também, porque o produto que se entrega é melhor. E aí nós vamos falar então de um terceiro aspecto, que é, na Europa você tem tudo controlado e organizado por ligas, que pensam o campeonato, pensam o produto e conseguem com isso entregar para toda a indústria do futebol um produto melhor e todos se beneficiam. Enquanto no Brasil nós não tivemos esta visão de que o todo permite crescer e aí com isso os clubes crescem também, você não conseguir entregar um jogo melhor e não conseguir melhorar o relacionamento com torcedores e parceiros, esses 3 pontos fazem uma diferença brutal quando comparamos o Brasil com a Europa, que são pontos que os clubes brasileiros deveriam, né, ter obrigação de perseguir para serem mais eficientes. Perfeito. Meu caro César Grafietti. César, um abração para você, obrigado, foi ótimo conversar com você e receber essa carga enorme de informações, as suas opiniões são muito importantes. Um abração para você, viu, César? Obrigado, Vanderlei, sempre bom falar contigo, até uma próxima. Até uma próxima. Com o nosso César Grafietti fizemos um retrato, na verdade, financeiro de alguns dos principais clubes brasileiros. É muito saber como é que andam as pernas dos clubes que agregam e congregam milhares de torcedores, milhões de torcedores em todo o nosso país. O encontro voltará na próxima semana.